noite! Começa agora mais um programa Vire à Direita com o meu amigo Carlos Revolta. Manda, meu irmão! Boa noite, meus grandes amigos que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aí pelo Instagram do Vini. Muito boa noite para todos vocês. Hoje nós estamos, vocês podem ver que a casa está cheia, né? E hoje o papo vai ser bacana, para não dizer 10, né? Porque Tarcísio é 10. Isso é show. Essa história aqui no Porto de Santos tem um ditado que a gente fala assim, corre, no convés. Está todo mundo correndo para um lado para o outro, porque foram todos pegos de surpresa. Mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui acompanhados com John Cage, que é consultor de marketing esportivo, social, um grande ativista. Pró-vacina? A cara dele! O pessoal quer me matar do coração aqui, ó. Mas nem máscara. Mas nem máscara, né? John Cage, meu grande amigo. Boa noite. Diretamente de São Paulo, né? Diretamente de São Paulo. Boa noite a todos aí. Primeiramente, um prazer estar aqui em Santos, sempre aqui com o meu parceiro aqui, Carlão, Vinícius aqui. Um prazer estar aqui na rádio Planeta Conexão, do Grande Cortez aqui. E com a Adriana e o Greg George. Muito prazer estar com todos aqui hoje à noite. Vai ser um prazer. E também estamos aqui com a nossa amiga Adriana, líder comunitária lá de São Vicente. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite aqui a todos os nossos acompanhantes aí pela internet. Queria agradecer aqui o Carlão o convite. Estamos aí. E meu amigo do peito, futuro prefeito de São Vicente. Já deu spoiler, hein? Futuro prefeito de São Vicente. Vamos tocar fogo em São Vicente. Não é Greg George? Com o nome desse, cara. Vai ser o prefeito. Tá eleito. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Carlão. Boa noite, Vini, Adriana, John, nosso operador da mesa aqui. Vamos aqui, brilhante. Né? É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. E vamos debater que o assunto hoje é quente, hein? Hoje é quente. A pauta é boa. Isso, o negócio aqui a chapa vai esquentar. É isso mesmo. Sem precisar de apresentações. O pai do ano, teve sumido aí uns dias, está cuidando da filhinha recém-nascida, está todo bem, está todo bobo falando da filha dele. Meu amigo Vini. Boa noite aí a nosso convidado do dia aí, né, Carlão? Boa noite ao John, a Adriana, o Greg, irmão. E agradecer primeiramente a Deus mais um dia, né? Nossa batalha continua, mais um programa para falar a verdade, para abrir os olhos das pessoas. Né, Carlão? Você me permite falar qual que é o nosso tema de hoje, Carlão? Com certeza, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto meio que polêmico, onde as pessoas tentam em falar que política, futebol e religião não se discute. Porém, a política é o caminho das nossas vidas, né? É quem vai fazer as vezes que nós vamos ter que respeitar, é quem vai ditar a regra do jogo. Então, estamos aí com mais um dia que política se discute sim. Com certeza. E é por isso que nós trouxemos uma líder comunitária pauleira, um guerreiro da linha de frente pela liberdade das pessoas e um cara que sai na mão até com soldado do exército para defender a nossa liberdade também, o Greg. Vamos aí com mais um dia, né, Carlão? Então, Greg, política, a gente discute sim ou não, Greg? Cara, positivo. Em algum momento aí das nossas vidas, algum espertinho mal intencionado, né? Alguém muito inteligente, porém mal intencionado, com certeza, passou a pregar esse ditado de que política, futebol e religião não se discute. Política se discute sim. Futebol e religião é problema de cada um. Agora, a política, ela interfere diretamente na minha casa, nos meus filhos, na minha família, na família de cada um de nós aqui. Então, política se discute sim. E eu acho que é uma das discussões mais importantes da vida de cada indivíduo de uma sociedade. Com certeza. Adriana? E lá em São Vicente? O pessoal está discutindo política? O pessoal está discutindo política lá. Qual a área que você mora mesmo? Na área continental, né? Sim, moro lá na área continental a vida toda. E a área continental é interessante, porque eu recordo da minha infância, a gente
indo para São Paulo, os pais fazendo excursão. A gente recebeu uma resposta negativa da prefeitura. Foi assim que vieram para lá muitas escolas e outras coisas. A gente recebia um não da prefeitura. O que fazíamos? A gente ia até São Paulo protestar, iam as crianças, os pais. Então, assim, especialmente na área continental, tenho muito orgulho, porque lá realmente existem muitas pessoas que debatem a política, que cobram, e a gente está aí, né? A gente vai errando, vai acertando, vai trocando novamente, né, Greg? Sempre com esperança, e é importantíssimo, sim. Então, graças a Deus, pelo menos na área continental, a gente fica feliz, porque a gente tem lá muitas pessoas politizadas que elas gostam, sim, da política. Por isso, né, John, que política se discute. Por quê? Como ela falou, a gente vai acertando, a gente vai errando pelo fato da esquerda ter introduzido por esses anos todos na mente do brasileiro que política não se discute, que chegamos onde chegamos. Eles foram tomando espaço cada vez mais. Mas aí, de tanta gente começar, o brasileiro acordou e falou assim, pô, a gente tem que discutir, né? Aí elegemos o presidente. É ou não é? Por isso que política se discute, sim. Eu acho que é vital para qualquer país, né? Principalmente no momento desse que a gente está passando agora, que a gente está lutando para fazer uma transição aí dos últimos, tirando a gestão do presidente Bolsonaro, passamos aí 14 anos aí, né, sobre a tutela aí de corrupção de partidos que enviaram recursos para fora. Então, é extremamente necessário a discussão em todas as camadas, em todos os níveis da sociedade, porque a política está diretamente ligada à administração pública e todos nós estamos debaixo do guarda-chuva da administração pública. É importante a gente lembrar, John e Adriana, que a gente começa a se preocupar com política quando dói, né? A pessoa, quando ela está no seu estado de repouso, seu espírito está descansado, aquilo está tudo bom, ela não se preocupa com isso. Então, por isso, talvez seja nessa época que criaram nesse ditado, né? Porque, assim, a gente pode ver que a esquerda, ela pegou um Brasil próspero na época, né? Pegou um Brasil próspero, então é muito fácil falar que eu vejo muita postagem de pessoas jovens, tipo 20 anos, 22 anos. Ah, na época do Lula a geladeira estava cheia, na época do ladrão a geladeira estava cheia. Só que eles não sabem que aquela era uma época próspera para o Brasil. Então ele conseguiu roubar, conseguiu aparelhar, conseguiu fazer de uma forma tão bem articulada, e aquele roubo todo lá atrás, porque a economia funciona dessa forma, né? A política e a economia. Muito boa noite a todos, boa noite, boa noite. Começando agora o programa Vire à Direita com o nosso apresentador Carlos Revolta. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Hoje estou aqui muito bem acompanhado. Hoje, participando comigo, apresentando comigo, estou com a minha amiga, advogada Maria Laura. Tudo bem, Maria Laura? Tudo, Carlos. Revolta. A revolta Boa noite. É a nossa. Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite. E também estamos aqui com o Betinho Andrade, presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, vereador em Praia Grande e responsável pelo Fórum Voo de Túnel. Nós vamos falar mais um pouco do Fórum Voo de Túnel, Mobilidade Urbana. Boa noite, Betinho. Boa noite, Carlos, e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui nessa noite participando do teu programa. Obrigado pelo convite. Aí, falando também sobre a importância da mulher na política, pois nós estamos em março, né, o mês que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Estamos aqui com Kelly Freeman, santista, moradora de São Vicente há quase 38 anos, mãe de 3 filhos, sendo um deles PCD, pessoa com deficiência. Desde pequena, olha só, tô aqui lendo, estou na minha colinha. Desde pequena, sempre foi interessada em política, participava de grêmio estudantil e chegou a cogitar a carreira militar da Marinha. Sempre muito estudiosa, com o hábito de ler muitos livros desde a adolescência. Boa noite, Kelly. Boa noite, Carlos. Obrigada, viu, pelo convite. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui hoje.
Vamos começar. Maria Laura. Fala, meu amigo. Como nós estamos, né? Semana muito, sempre doida, muito conturbada, muitas coisas acontecendo, mas amanhã nós vamos estar recebendo aqui, mais uma vez, o nosso super-ministro. Super-ministro! Super Tarcísio! O homem que, se você duvidar, já está asfaltando a rua aí na frente enquanto você fala. É verdade. Já falaram para mim o seguinte... Você não dorme, não. Quando tiver com o Tarcísio, não estende a mão para ele, porque é perigoso você virar asfalto. Essa é boa. É perigoso você... Falando um pouco, né, antes da gente entrar na pauta, da importância do fórum que vai acontecer amanhã, né? Como é que as pessoas podem se inscrever, que dá para assistir online. Dá para assistir, o fórum é híbrido, ou seja, presencial e virtual. Certo. A adesão está enorme, até porque é uma pauta importante para a nossa região, a ligação seca Santos-Guarujá. O governo federal, o ministro Tarcísio, já se manifestou favorável a modelagem, né, da ligação através do túnel imerso. Então, por isso que nós vamos estar organizando fora. A União dos Vereadores da Baixada Santista já vem trabalhando nisso já há um bom tempo e vai ser extremamente importante. Estão todos convidados. Quem não puder estar lá presencialmente, que possa estar participando. O site é fácil, Voo de Túnel, para acessar e fazer a sua inscrição. E se não puder estar lá presencialmente, que possa estar participando virtualmente. Certo, muitas pessoas, vou te falar que um monte de... Está muito concorrida a inscrição? Está concorrido, está concorrido. Um monte de pessoas me procuraram, porque sabem que a gente está aí, né, Maria Laura, acompanhando aí o ministro Tarcísio sempre, né? Que vem aqui em Santos. Nós fizemos lá ele o sempre jantar. Prestigia aí. Nós fizemos um jantar com ele lá no Tertúlia, há algumas semanas. Nós tivemos o privilégio de estarmos organizando aquele super jantar que deu super certo, que foi maravilhoso, né? Pena que não comi, viu? Trabalhou tanto que não comeu. Minha esposa falava assim, toda hora ela... Tu não vai comer alguma coisa? Eu falei assim, não dá, tem que falar com um, Aí, olha, para não dizer que eu não comi nada, eu falei assim, não, preciso comer uma azeitona, você comeu. Aí eu passei um petiscozinho. Eu preciso comer um petisco. Eu passei ali no buffet, fiz um pratinho pequeno, peguei e falei assim, pô, tem um cupim aí, eu preciso comer um cupim. Aí eu trouxe cupim, aí na hora o cara tava passando com eu falei assim, opa, não, tem mesmo, tu mesmo. Mas assim... Pedacinhos. Comendo, já me chamaram. Aí eu levantei e minha esposa não vai comer. É igual casamento, né? Todo mundo aproveita a festa. Os noivos. É isso mesmo. De jeito nenhum, é isso mesmo. Quando você é anfitrião de alguma festa, que nem festa de filho também. Né? Isso mesmo. Preocupado com os candidatos. Você falou tudo. Os convidados. Você falou tudo. Você não aguenta mais tirar foto. Você falou tudo. A câimbra, né? E você vai vendo só o salgadinho passar para cá, passa para lá e não dá para beliscar nada, né? Exatamente. Kelly, vamos entrar na nossa pauta. A importância da mulher na política. Nós necessitamos que mais mulheres, né? Eu defendo aqui, vou falar, as mulheres conservadoras, porque eu não aguento, sinceramente, eu não aguento. Vocês me conhecem, vocês sabem cabelo azul, sovaco peludo. Não aguento essas pautas dessas vereadoras feministas, eu não vejo uma defendendo o que o nobre deputado falou há algumas semanas, não vi uma feminista defendendo as mulheres ucranianas, não vi. Sim. Nenhuma. Silêncio total, né? Silêncio total. Ensurdecedor. E eu sei que você é uma mulher conservadora, totalmente de direita, ao menos foi o que passaram para mim, totalmente de direita. Fale-me um pouco sobre primeiramente, você. graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vejo... Você falou agora das feministas, né? Infelizmente, nós estamos passando por isso e é um erro muito grande dentro das escolas mesmo. Nós vemos os professores também plantando bastante isso na mente, né? Sim. E os adolescentes vão pela moda, nem sabem muito bem ao certo o que eles estão fazendo, né? Então, essa influência tem sido
infeliz demais, né? Exatamente, você falou sobre os adolescentes. Eu lembro quando nós fomos no dia 7 de setembro. Sim. Aí, no meu ônibus, vou falar para vocês, foram os pais, porque os pais ligavam para mim e falaram assim, Carlão, é o seguinte, minha filha, um abraço, Bia! A Bia está assistindo. Sou seu fã, Bia. Se um dia eu for político, ela entrou na faculdade de marketing. Eu falei assim, se um dia eu for político, você vai ser a minha marqueteira. Ela falou, pode deixar, Carlão. Então, os pais me ligavam e falaram, Carlão, a minha filha, o meu filho, quer ir no teu ônibus. Não cabia mais adolescente no meu ônibus, porque eu já tinha organizado tudo, eu tive que colocar adolescentes em outros ônibus. Por quê? Como eu fui jogador de futebol americano, né? É mesmo. Assim, já tem um público, né? Também. E que... assim, eu sempre fui o cara mal, né? o chato. A minha esposa não. Minha esposa é, sabe, sempre tem, né? Um é o bonzinho, o policial ruizinho. E o policial ruizinho. Você era o ruizinho. Eu sempre fui o ruizinho. Aí, o que aconteceu? Lá na igreja que eu frequento, me deram uma missão de cuidar dos adolescentes. Eu falei assim, lascou. Eu estava acostumado a lidar com os mais velhos. Sempre cuidei de grupos na igreja e tudo. Eu estava acostumado a lidar com os mais velhos. E assim, eu sou ferro e fogo. Assim, não, e já era. Aí, já com adolescente, você tem que ter uma linguagem diferente. Né? A abordagem é diferente, né? Quando eu fui para o futebol americano, tinha meninos lá que eu falava assim, quando você tem... Cara, não tem... Quando ele nasceu, eu estava começando a namorar com a minha esposa. Pelo amor de Deus. E assim, eu aprendi muito ali, já no futebol americano, e quando eu fui tomar conta dos adolescentes, eu fui ali aprendendo a lidar, a falar com os adolescentes, que é diferente, né? Mudei bastante e cativei um pouco eles, assim, a gente procura influenciar, mostrar a importância dos jovens não serem doutrinados. Exatamente. O problema todo é esse, a doutrinação que está acontecendo dentro das salas de aula. Pode falar, fala. Não, então, e principalmente os pais, eu sei que no dia a dia tem que trabalhar, correr para um lado, para o outro, e nem sempre tem total, né, disponibilidade de ficar em cima dos seus filhos, ver o que eles estão assistindo, o que estão aprendendo, né, tudo. Meus filhos eu sempre filtrei muito desde pequena, até desenho, sempre fui muito chata. Eu né? também, eu assistia do lado ali. Eu também, para ver se realmente... ajudar a interpretar. Exatamente, para ver se aquilo eu podia realmente passar para os meus filhos, se eles podiam assistir... Valores, princípios, até né? os desenhos, né? E novela, cortava, e por aí, apesar que eu não sou muito noveleira, mas eu sempre cortava o máximo que eu podia, então eu fazia filtro. E os pais, hoje em dia, eu sei que é muito difícil conseguir fazer isso, porque... Conciliar, né? Conciliar é muito difícil. Mas faz muita falta hoje em dia na sociedade isso, né? Como antigamente a gente tinha nossas mães, né, presente, né, no lar. Então, por isso que a educação ainda era tão perfeita, né? E hoje, como nós, mulheres, temos que correr, trabalhar... Então, não é tão fácil ficar em cima disso tudo, né? Mas ainda precisamos ter um pouco mais de atenção. Os pais precisam ter mais atenção. Total, atenção fundamental. Aproveitar aqui para dar boa noite para os participantes. Ricardo Pestana, boa noite. Parabéns pelo programa. Joselene Moura, parabéns pelo programa. João Bento, boa noite. Rodrigo Lourenço, para cima. Cristina Fernandes, boa noite. Joselene Moura, boa noite. João Bento, pergunta para você, Kelly. Você é a mãe de uma pessoa linda com necessidades especiais. João Bento, como é a sua vida de empresária e mãe? E o João Carlos Bento, é o João Carlos Bento aqui de São Bernardo. A minha vida, eu confesso que não é fácil, né? Graças a Deus, eu sempre contei com apoio familiar e até mesmo meus filhos, né? O meu filho mais velho sempre foi... meu braço direito, né? Então, como nós temos uma criança especial na família, é dedicação. Por um bom tempo eu tive que ficar parada e dedicar a minha vida a ele, né? Aí, quando eu vi que as coisas começaram a melhorar,
Aí eu comecei, então, a desenvolver também o meu lado, né? Ó, tem mais participação aqui. Vitor da Silva, boa noite. Boa noite, minha querida amiga Kelly. Ó, seu amigo aí, hein, Kelly? Boa noite, Vitor. Manda a bola aí, Carol. Vamos lá. Maria Laura, você tem alguma pergunta para fazer? Então, ela estava falando sobre essa dificuldade, né? Você vê, são 3 filhos, um com a deficiência, e o que nós estávamos falando antes, da participação mais ativa dos pais, né, na vida dos filhos, justamente nessas pequenas atividades do dia a dia, né? Você acabou falando aí que você contou com a ajuda do seu filho mais velho. Verdade. Então, você vê a importância da mãe estar por perto, né? Porque, assim, a maioria dos casais hoje tem o quê? Um filho, né? Sim. Então, é um casal e um filho. E a gente, assim, costuma olhar para essa situação e, economicamente, parece mais adequada, né? Em função até das dificuldades das nossas atividades, parece mais adequada também. Você tem uma criança, você consegue se dedicar mais. Aí, a gente olha para trás, para as nossas mães, nossas avós. A minha mãe teve 5 filhos, né? Sim. A minha avó teve 5 filhos também. Naquela época eles tinham coragem. Então você vê que, assim, não era só coragem. No final das contas, a mãe, ela criava uma rede dentro de casa, né? Que é o que permitia que ela fosse tendo outros filhos. Porque, assim, um vai ajudando a tomar conta do outro. Os mais velhos vão ajudando os mais novos, né? E aí você vê que interessante, a noção de hierarquia sendo trabalhada já dentro de casa, né? Exatamente. Você fazia um irmão respeitar o outro, porque ele era o mais velho, o irmão né? mais velho, né? Então isso já acontecia, e consequentemente chegava-se até os pais. Né? Que eram a autoridade máxima dentro de casa. Era um tribunal a que você recorria. Né? Que tribunal. Então, a pena era dura. O juiz você já tinha um juiz e um promotor ali. Exatamente. Né? Para recorrer de qualquer decisão que achasse que o outro não tivesse. E se ninguém assumisse a culpa, ia todo mundo ia pagar o preço. Se não apareceu o autor. O engraçado, né, que as nossas mães, elas sabiam interpretar, sabiam ler a gente, né? Sim. Mas elas perguntavam, faziam uma pergunta. Ela sabia se você estava mentindo. Mas era só para confirmar, não era para saber. Era só para confirmar. Você fez ou não? E assim, dando uma chance para reconhecer que fez, né? É uma chance, olha, eu tô te dando uma chance. Confessa agora. A pena vai ser mais branca. Fazer uma parte aqui, Laura, a importância, né, que a educação começa, né, dentro de casa. E a gente arremete ao tema educação também, que é muito importante na situação da Kelly. Você tem um filho cadeirante, não é isso, Kelly? Hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo Betinho, vereador em Praia Grande, e eu sei que Praia Grande está desenvolvendo muito bem as políticas educacionais. Lá são boas, né? Não desmerecendo aqui da minha cidade, ele pode até falar um pouquinho da educação, mas nós encontramos dificuldade. Eu também, como pai de uma criança, né, deficiente, a gente encontra muitas dificuldades. Eu queria que você falasse aí da tua luta, né, para que você pudesse conduzir não só o teu filho e os outros 2 também. Exato. Ele é da Praia Grande, né? Então, infelizmente, eu moro em São Vicente. Eu falo infelizmente porque tá dureza. Tá dureza, São Vicente. Então, eu tenho que dizer as dificuldades da cidade que eu encontrei. Escola, adaptação terrível nas escolas de São Vicente. Você tem que brigar, tem que implorar, pedir pelo amor de Deus, e mesmo assim é uma decadência, né? O transporte no qual eles dizem que podem ajudar os portadores, e tem diversos portadores, né? Diversos deficiências em São Vicente. Já conversei com diversas mães. Não podemos contar com transporte também. É terrível. Então, para tratamento, até mesmo para poder trazer aqui para a ponta da praia, gente, não tem condições. Então, assim, o transporte foi difícil nessa parte, teve que ser sempre a minha família, né? Então, a parte pública na minha cidade está péssima, né? Então, eu sei que em Praia Grande o desenvolvimento e em Santos também é muito melhor, né? Como é que tá lá na praia? Os desafios são enormes e a gente sabe que o poder público ele tem que cumprir essa sua função. Até porque eu tenho
vários relatos de pessoas que recorrem à rede privada de ensino, e na rede privada também há muitas limitações com relação a essa questão do acolhimento das pessoas com deficiência. Então, nós sabemos que o poder público tem que cumprir esse papel. E isso tem que ter um investimento sério. Se você não tiver um investimento sério, ou seja, se você não tiver realmente uma política pública voltada a isso, com planejamento, com investimento de estrutura das unidades, com capacitação dos profissionais, você fica muito a desejar. Então, eu acredito que o caminho é esse, para os municípios terem realmente um investimento com planejamento. É essa que faz toda a diferença, e principalmente vocês, mulheres, têm essa sensibilidade. Por isso que o Carlos levantou esse assunto, que realmente as mulheres têm que ter uma participação. Participando na política, justamente. Do dia a dia que elas passam. Assim, eu sempre digo isso quando eu tenho a oportunidade de conversar com as mulheres. Eu participo assim da vida pública desde os meus 20 anos de idade. E participei de inúmeras campanhas, né? E sempre me chamou a atenção que quando você está numa campanha e você vai fazer a reunião no bairro, e o Carlos deve ter testemunhado isso. A maioria das pessoas que participam da reunião são mulheres. Então, essa participação, vamos dizer assim, passiva, no sentido de ouvir o que o candidato, a as mulheres agora têm que ter essa participação como protagonistas. As mulheres são mais atentas a detalhes. Justamente, e vocês têm essa capacidade de saber lidar com essas dificuldades, porque vocês acabam sendo multitarefas. Multitarefas. Então, eu acredito que a doutora que está aqui presente sabe muito melhor do que eu. A capacidade da mulher de interpretar a legislação, de colocar isso em prática, de fazer com que as coisas aconteçam, esse é um momento ideal para que vocês ocupem esse espaço que é de vocês de direito, né? Com certeza. Exatamente isso. Esse momento, especificamente essa situação que vocês estão relatando, né? Vejam como os assuntos aqui eles vão se encadeando de maneira perfeita. Sim. Né? Então, nós estamos falando do quê? Da capacidade que a mãe tem, né, de lidar com essa situação. Da mesma forma que ela vê as necessidades da sua casa, dos seus filhos, seu marido e tal, ela tem essa percepção, a mulher também tem essa percepção em relação à sociedade, né? Mas, assim, nós temos maneiras diferentes de agir. Então, assim, hoje em dia existe uma exigência muito grande de que a mulher venha a participar da política. Mas, assim, a mulher, ela é, às vezes, muito mais operacional. Sim. Porque ela vê as coisas de maneira muito mais prática. Sim. Então, eu vejo o problema e já sei que a solução passa por esse caminho. Então, eu chego... Já vamos resolver. Eu já chego no administrador e falo, olha, já vamos resolver. Entendeu? Como ele vai resolver, aí já é um outro assunto. Mas você já enxergou o problema. A gente enxerga o problema, parece que de uma maneira global. Como todos serão afetados por ele e pelas soluções, né? E assim, às vezes reclamam, a mulher deveria participar mais da política. Mas eu acho que politicamente a mulher já se manifesta. A diferença está em que agora exige-se mais a participação dela e ocupar espaços. Ocupar espaço. De espaço. Ocupar espaço. Porque assim, capacidade inquestionável isso. É ocupar espaço e os espaços de decisão. Exatamente. Eu gostaria de entender como que vocês... Olha, se eu entrar no supermercado e minha esposa, ela fala assim para mim, um abraço, meu amor. Ela fala assim para mim, leva o celular. Beleza. Aí eu tô no corredor, deixa eu ver se ela pediu alguma coisa. Eu paro no corredor e fico olhando o celular. Então são dois. Aí eu atrapalho as pessoas. Aí eu falo, geralmente eu falo isso. Pequenininho também, eu falo assim, uma dessas dificuldades, mas assim, eu sou especialista em cair em buraco. É mesmo? Eu não sei. Eu também. Já passei muita vergonha. O buraco te atrai, é um imã. O pessoal que gosta de passar vergonha, já vê uma e vai lá passar, então eu vejo um buraco, eu já vou lá caindo, entendeu? Então eu passei a tomar muito cuidado ao andar nas calçadas. Mas não são só os buracos. Assim, você vê,
uma coisa bem simples, mínima, né? As pessoas não se preocupam em manter a calçada no mesmo nível. Então, por exemplo, você está andando numa calçada, uma tá plana, né? Tranquilo. A outra, ela já faz uma montanhazinha, degrauzão, com uma caída para lá, porque é um prédio. Então, eu não sei por que as pessoas acham que para você entrar no subterrâneo, você tem que fazer uma curva, né? Quando uma reta seria muito mais adequada. É verdade. Aí depois você anda mais um pouquinho. Aí quando vai ver, tem uma árvore que a raiz ela subiu, ela quebrou toda a calçada. Exato. Mas você vê, só quem pode mexer naquela árvore é a prefeitura, a pessoa que mora em frente, que utiliza aquela calçada também, ela não pode fazer nada. Sim. Aí você anda mais um pouquinho, aí a pessoa coloca um piso no chão, que se estiver chovendo, você escorrega. Exatamente. Quer dizer, você vê, não era mais fácil? Padroniza, põe cimento, gente, pelo amor de Deus. Põe cimento e passa régua. Eu quero fazer um desenhozinho. Então você vai e faz. Você pega o seu dedo e desenha a calçada. Mas ponha um troço que seja uniformizado. Isso bem, eu acredito que deve ser da parte da engenharia, né, da prefeitura. Cada prefeitura acaba tendo o seu código de postura, né? Sim. O código de obras também. E aí você tem critérios que são estabelecidos por legislações municipais, mas a grande maioria das cidades, a responsabilidade das calçadas fica por conta do proprietário. E aí é o que ela falou, cada proprietário acaba fazendo da sua forma, a prefeitura até pode estabelecer por lei o padrão do tipo do piso, mas fica esse dilema, uns mais baixos, outros mais altos, vão tendo degraus. Você tem um degrau para subir para... Justamente, esse é um desafio... Mas assim já tem um degrau. 100% das cidades, né, se a gente parar para pensar, 100%. Dificuldade de visão, muitas vezes assim, não percebe de longe que ali vai ter um desnível naquela calçada. Eu tenho um projeto para isso, que eu acredito que se desse um belo de um desconto no IPTU, né? Vamos padronizar isso. Né? É uma proposta, sem dúvida. Então, seria feito, sem dúvida, é uma proposta. É um assunto que tem que ser provocado. Exato. Política é isso, né? Carlos Revolta, não é Carlos Revolta? Provocador. Justamente. O Carlos Revolta, Carlos Provocador. Tem que ser provocado o tema. Revolta é sua força. Com certeza. Por isso, Kelly, que, como eu já falei, eu insisto, né, na campanha para vereador, né, na campanha municipal, eu ajudei em São Vicente uma candidata à vereança lá, não foi muito bem votada, né, mas eu dei ela aprendeu bastante, ela também era crua em tudo. Sim. Né? Um abraço, minha amiga, ela sabe disso. Por quê? Porque eu vejo essa força, sabe? Eu sei, que a minha esposa ela não gosta de política. Eu preferia que ela fosse para a política e eu ficasse nos bastidores, sabe? Mas ela não gosta, porque ela é assim... Eu vejo que ela tem uma competência... Não é só a sua. Enorme. Eu olho para a minha esposa e falo, cara, essa mulher na vida pública ia arrebentar. É sério, eu vejo isso aí. Só que, assim, minha esposa aprendeu a fazer de um limão uma limonada. Ela resolve qualquer problema. Às vezes E assim, resolve qualquer problema da minha parte. Aí, se o filho lá em Bebedouros ligar, a nora ligar e falar, porque o Wesley, ela vai conseguir resolver lá em Bebedouros, híbrido, de forma híbrida, ela resolve o de lá, resolve o de Cubatão, resolve o do... Porque assim, né, eu tive o privilégio, né, de casar com uma mulher com 4 filhos. Tive esse privilégio. Esse privilégio é para poucos. Para poucos. Hoje, né, peguei o mais novo, tinha 5 anos, hoje ele já está com 31. Que legal. Tem uma neta de 21, outro neto de 8, então aí... E assim, a minha vida hoje é fruto da mulher que eu tenho. Se não fosse... Não, esse é o conservador. E vocês falam que o conservador é machista, o conservador é isso, é aquele... Não, o conservador é um homem apaixonado. É o que valoriza... Questão da família, né? Minha família. Eu dou o maior valor para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. E eu vejo que a mulher tem essa força, tem essa garra. Só que a gente tem que quebrar um paradigma. Vocês vão concordar comigo. Isso aí eu acho um absurdo. Mulher é a maioria,
Só que mulher não vota em mulher. Bem dito. Bem Me dito. explica uma Aí tem que deixar para elas, Carlos, explicarem. É verdade. Infelizmente. Eu Tem não que sei quebrar se esse eu não sei se paradigma. isso é psicológico, viu? Porque Mulher tinha que se sinceramente, unir mais, né? O erro das mulheres estou falando das mulheres, não das feministas, né? Essa falta de união. Mas eu ainda acredito que nós vamos melhorar bastante. Eu sei que tivemos, né? Passamos por um trauma. você não está falando da Dilmanta. Da Dilmanta, não. Passamos por um trauma. Mas aquilo ali não é mulher. Mas aquilo ali, não, aquilo ali, sei lá, acho que foi um alienígena. Aí eu não sei qual espécie. A última dela, fiquei olhando assim, eu falei assim, não, mas o que ela tá querendo Aquela que dizer? engasgou consigo própria? Não é que ela estava falando, que ela estava tentando explicar a OTAN. Meu Deus do céu, minha esposa olhou assim, o que ela está falando? Vem ao caso, ela não vem a casa. Eu gosto de ver os vídeos dela, porque assim, nos diferente. Não, isso é fato. Isso é fato. Não é, pô. Você quer dar um pouco de risada, você vai lá. Quer dar uma relaxada? Dá uma relaxada, você vai no YouTube e fala assim, como que é? As pérolas da Dilma. Aí, poxa, o Augusto Nunes, de vez em quando, ele coloca lá nos Negros nos Is, né? Pra relembrar, né? Pra gente relembrar, pra gente se distrair um pouco, só fica falando sobre coisa séria. E tem que falar sobre... De vez em quando a gente vê a Dilma, um pouco. Mas você estava falando isso, né, em relação às mulheres, eu acho assim, eu acho que diferente dos homens, as mulheres são mais rigorosas. Entendeu? Sim, isso é verdade. Os homens, assim, parece que às vezes eles vão mais fácil pela camaradagem. A mulher, para ela confiar de fato numa outra mulher, a ponto de votar, de dar o voto, eu acho que ela tem que enxergar uma coisa a mais, que ela não vê nas outras pessoas. E que nós, mulheres, temos um tato, né? Que parece que a gente conhece por energia. Exatamente. Por olhar. Às vezes é a sensibilidade, né? Ela fala mais alto. Então, assim, porque você veja, às vezes você tem muitas conhecidas ao longo da sua vida. Quantas são suas amigas? Nossa. Né? Então, não é com todo mundo que você se relaciona tem uma relação de daquela confiança, forma, né? Confiando naquilo que você está dizendo, entendeu? As informações que você vai passar da sua vida para ela. Então, é preciso uma relação assim que seja de extrema confiança para você. E aí você acredita que por causa disso a mulher acaba tendendo a votar no homem, então? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser uma das coisas que leva a isso dos fatores. Um dos fatores, entendeu? Sim. Porque a mulher sempre é desconfiada. A mulher, o homem não. O homem, apesar da força e tudo mais, ele parece ter mais boa fé. Entendeu? Ele parece que o homem assim, parece que é igual criança na loja de brinquedos. Porque nós estamos vivendo aí numa geração meio chata, muito mimimi. Sim, mimizenta. Isso não é legal, né? Não sei se vocês concordam. Não, 100%. Não, 100%. Não, vocês não sei se vocês receberam. Não, achei uma pessoa fazendo assim, não é possível. A foto do bolo afrodescendente. Ah, sim. Eu ouvi na rádio hoje. O antigo nega maluco? Não, hoje um rapaz eu ouvi na câmera, ouvi na rádio. Conversar comigo, né? Aí ele falou assim, não, porque na época que graças a Deus, né, o nosso ilustríssimo governador, ele tirou hoje, né? Hoje já não, a partir de amanhã não vai precisar mais usar máscara nem em ambiente fechado, né? Daí estava comentando sobre isso. E ele falou, não, mas na época da pandemia eu estava lá andando na praia e eu sem máscara, aí ele querendo falar sobre o guarda municipal, aí veio um guarda municipal assim, meio grandão, e aí eu falei assim, ele assim, moreno, eu falei assim, moreno não, pelo amor de Deus. Negro, né? Não, legal. Azul, pode falar, meu. Não é. Mas é verdade. Acaba ficando com muito milindre, né? E aí fica difícil conversar, né? Fica difícil você se expressar de uma maneira assim, real. Imagina chegar na padaria e dar um bolo afrodescendente, um bolo feminino afrodescendente com
Com deficiência. Com deficiência mental. Uma coisa assim. Não, mas quando eu chego, não, nega maluca, pô. Mas tem o outro lado, gerou marketing também, né? Gerou um marketing. Gerou um marketing Era aí. isso que ele queria, Conseguiu. Causou. Como a gente também, uma das pautas é o voo de túnel, Sim. né? A gente mudar radicalmente. Por quê? Porque eu quero mandar um abraço para o meu ilustríssimo amigo, o Tenente Mozart Aragão. É Mozart, né? Mozart Aragão. É que eu chamo ele de Mozart. A gente vai... A pronúncia certa é Mozart. Mozart. Assessor do nosso presidente. E olha, ele é o cara que chegou no... que o nosso vereador, nosso Fábio Duarte, falou para ele, falando sobre a importância do túnel, aqui, seu Eliezer também, regional, uma né? questão regional, fundamental. Aí o Mozart chegou no presidente, falou com o Tarcísio, vamos fazer essa demanda lá de Santos. Então, Mozart, um abraço, sei que o senhor vai estar conosco. Muito obrigada. Conosco amanhã. Um abraço até amanhã, mas vou dar esse abraço pessoalmente. O senhor já nem quer mais meu abraço. Toda semana É um abraço semanal. É um abraço semanal, um abraço para o Renato Bolsonaro, que também vai estar conosco, né? E, finalmente, o túnel vai sair. Então, uma decisão do governo federal. Isso a gente tem que reconhecer. E da parte técnica, as pessoas precisam ter essa compreensão. É a opção. Não existe uma outra opção. É a opção. Ele falou sobre isso. É questão técnica. Não é questão de engenharia. É questão de engenharia. A gente tem que entender que o Porto de Santos tem uma relevância econômica para o país enorme. E o Porto tem muito ainda o que crescer. Está já no processo de desestatização, a gente tem que entender isso, Então, quer dizer, o Porto não pode ter nenhum tipo de impedimento de obra, seja ela qual for, que atrapalhe o seu desenvolvimento. Por isso que o túnel se encaixa perfeitamente, tanto da questão de mobilidade, porque a gente precisa, quem está nos ouvindo precisa entender também que através do túnel, a gente vai ligar os modais veículo, bicicleta, pedestre, a possibilidade de ligar Santos-Guarujá pelo trem, né, pelo VLT, pelo VLT. E a outra opção que se tem, você não vai ter essas possibilidades. Não vai ter essas possibilidades. Então, o túnel é a opção, é a solução. É a solução. E é uma área que a jurisdição, e a advogado sabe melhor do que eu, que é do governo federal. A Kelly também é. Desculpa, eu não sabia. Bacharel. Mas conhece de direito. Então, a jurisdição ali é do governo federal. As margens, tanto a direita quanto a esquerda, do Porto, é jurisdição do governo federal. Exato. E o governo federal decidiu que seja através de túnel a ligação seca. Por isso da importância do ministro amanhã no fórum, porque nós vamos ter lá os representantes do empresariado local, da sociedade civil organizada, de todos aqueles que têm um interesse. É regional essa questão. Eu falo com todos os vereadores das 9 cidades que compõem a Baixada Santista, que essa questão ela afeta a vida de milhares de pessoas. Eu vou falar, por exemplo, por Praia Grande. Muitas pessoas de Praia Grande utilizam a travessia, seja por balsa ou pela estrada, vão para o Guarujá por vários motivos, a trabalho. A minha esposa, por exemplo, durante muitos anos, essa era a realidade dela, de sair de Praia Grande e trabalhar na época num terminal que não existe mais, que era da empresa Mesquita, na Cônigo Domênico Rangoni, e trabalhava o dia todo, e ela voltava para Santos para estudar, fazer a faculdade aqui em Santos. Então, quer dizer, a realidade dela, como exemplo, é a realidade de milhares de pessoas que são cidadãos metropolitanos. Então, essa questão da ligação seca, ela ultrapassa a Santos e Guarujá. É lógico que vai afetar diretamente essas duas cidades, mas é um assunto regional. Regional. Por causa desse exemplo que eu dei. Exatamente. Então, Cubatão vai ser beneficiado, São Vicente vai ser beneficiado, todas as cidades. E a importância da desestatização, eu falo que eu sou trabalhador portuário, né?
E você imagina como que não tá... A guerra, né? A guerra, os a guerra, ânimos. eu imagino. Não, e assim, os ânimos exaltados, eu né? faço uma briga à parte, por quê? Porque eu sou um dos poucos trabalhadores portuários que sou a favor da desestatização. Por quê? Teve um que outro dia reclamou, falou assim, calma, eu sou contra a desestatização, sou contra a privatização. Eu falei assim para ele, então você faz o seguinte, você sabe que eu trabalho na BTP. Aí eu falo para ele, mas eu trabalhava, né, nessa época eu trabalhava em outro terminal. Eu falei assim para ele, então você faz o seguinte, você desce do navio agora, passa na RH e peça suas contas. O que é isso, cara? Por quê? Ué, se você é contra a privatização, por que você trabalha num terminal privado? Justamente. Vai para a parede, então. Mas a parede não tem trabalho. Então, filho de Deus, eu falei, vamos privatizar o porto todo. Nós temos um porto desse tamanho que, na sua grande maioria, não tem navio atracado porque é público. Então, vamos privatizar, tragam mais terminais, que mais pessoas... Investimento. Aumentar a movimentação. Investimento. Você começa a trazer riqueza. Investimento. 1/3 da economia brasileira passa pelo Porto de Santos. Então, a gente não pode ignorar a importância do porto para o país, para a região, então, o impacto. Quantas pessoas que moram na região e trabalham no porto, dependem do porto, praia-grandenses dependem do porto, vicentinos dependem do porto, cubatenses dependem do porto, a Baixada Santista, a economia que o porto, no aspecto, né, econômico, influencia a nossa região, ela é enorme. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que o túnel, mais uma vez eu repito, ele ultrapassa essa questão de mobilidade. Ele tem vai aproximar e além dessa aproximação, ele tem um impacto positivo para a economia e para o desenvolvimento do Porto de Santos. Do Porto, da cidade. A região, por exemplo, do Guarujá, com essa ligação seca com o túnel, aquela região, aquela área ali de Vicente Carvalho, sim, isso vai ser bom para sem dúvida, sem dúvida, para a economia local. Guarujá fica meio limitado, porque assim, diferente de Santos, que tem o porto aqui mesmo, está lá terminal portuário, tanto para carga, descarga, como de passageiros. Exatamente, né? tudo lá. É tudo lá de cá. Tem terminais lá. Mas é só carga que fica lá, praticamente, né? Porque vão os caminhões para lá também, com os containers e tal, tudo isso é afetado. Mas aquele pessoal que mora também no entorno, precisa pensar também no benefício que isso vai ser para eles, né? Porque assim, imagina, há quantos anos a coisa mais simplesinha, atravessar de barquinha, quanto tempo a pessoa Catraia. leva? A catraia. Catraia. Quanto tempo a pessoa a catraia e uma outra questão. Ontem com a chuvarada que deu. A catraia acabou. Não usa. Balsa. Fica indisponível. Aí teve uma questão na estrada, na Cônego Domênico Rangoni, que teve um problema lá, que também travou tudo. Então, quer dizer, você trava uma região, sendo que você tem a opção que vai desenvolver a economia local, o turismo. A gente não pode ignorar que o aeroporto do Guarujá é uma realidade que vai acontecer. Exatamente. Então a gente vai fomentar a questão regional do turismo. Vai crescer nossa então, região. Quer dizer, as pessoas precisam ter essa compreensão do quanto que nós vamos ganhar. E é por isso que a União dos Vereadores da Baixada Santista está envolvida nessa questão. Olha, semana passada, né, quando o Eliezer estava aqui, o Soda, surgiu aqui a gente conversando sobre muitas pessoas falando assim, por que não a ponte? Aí, eu estava numa reunião essa semana em São Paulo, aí a gente estava conversando lá no CEAGESP, a gente estava conversando sobre São Vicente. Aí foi falado sobre teve gente que investiu ali na Marina, para construir a Marina São Vicente, só que se arrependeu, por quê? Porque os iates não passa. Que ele queria trazer para cá... Não passa por baixo da ponte. Por baixo da Ponte Pense. Isso aí. Então, a cidade não cresce mais por causa da ponte. Quando você conversa com os engenheiros navais, o desenvolvimento dos navios,
não vai ser calado para baixo. Não, é para cima. Agora imagina um navio eólico. Olha só um navio eólico. Olha a altura desse navio eólico. Atracando aqui no Porto Santos. O navio eólico, olha a altura. Imagina uma ponte, uma obra de engenharia em que o navio não consiga atravessar. Então, quer dizer, são essas as questões técnicas, eu repito. Exatamente. São questões técnicas, são questões técnicas em que, mais uma vez, a jurisdição é do governo federal, o governo federal teve essa compreensão, o projeto está extremamente avançado, o empresariado que está ali no Porto compreendeu isso, tanto é que o fórum estão apoiando, o fórum vai acontecer também por causa do movimento empresarial, então é um momento ideal para que isso aconteça. Ótimo. Será que a gente consegue? 2014 para cá, a realidade se impôs, né? E você vê... Uma dura realidade. Subocupação daqueles prédios lá, um centro da cidade cada vez mais minguado, lojas antigas fechando as portas. Lojas antigas fechando as portas. Algumas tiveram ainda a sorte de virem para cá. Por exemplo, não sou como é que fala? Não recebo nada, tá? Mas vamos falar de duas. Da Coraça. A Coraça que veio para o Gonzaga. Conseguiu um prédio bom, se instalou ali, ficou ali, então, né, vai conseguir continuar. Agora, uma outra que tinha lá, que era Camisaria Estudante. Camisaria Estudante. Tradicional, né? Tradicional. Eles mudaram de uma loja onde eles estavam há anos para uma em frente, que eles reformaram, estava mais moderna, e foi quando a gente começou a ver esse processo de decadência, assim, que parecia infinito. Né? E eu particularmente acredito que essa decisão sábia da questão do túnel vai estimular e muito também esse resgate, porque as pessoas vão também curiosas para atravessarem pelo túnel. Vai gerar uma curiosidide. Eu vou precisar de um Rivotril. Essa pergunta que a maioria mas eu vou. Porque assim, tá defendendo o túnel. Mas vem cá. Minha esposa falou assim, eu não vou passar. Você, minha filha, eu vou passar. Eu vou passar, vai passar, vai ter o VLT, mas vai ser... Vai passar de skate, de skate. Vai ser... Eu assisti muito filme Catástrofe. Não vamos para esse lado. É seguro, vai, lógico, ser construído, acredito eu, através de um consórcio de empresas de engenharia, tanto brasileiras quanto internacionais, porque você vai precisar ter tecnologia. No mundo, isso é uma realidade em vários países. Então, quer dizer, vai ser muito maiores de extensão. A França e a Inglaterra, é ligada por túnel. Então, quer dizer, essa tecnologia também vai agregar muito valor para os profissionais brasileiros, porque vai ser uma oportunidade de conhecer tecnologias, e o Brasil, através do governo federal, está aberto para isso. Então, a gente precisa aproveitar o momento. Eu aprendi na vida, é a oportunidade. É a oportunidade, é o momento ideal para que as coisas aconteçam. Manelo, agora a gente precisa disso daí. Agora, né, eu estou assim, acompanhando dia 16 agora, né, sobre a desestatização. As empresas, pelo que eu estava acompanhando, foi o prazo final para se inscreverem, né? Sim. Deve estar próximo, é em cima da desestatização que vai sair a obra no Isso, túnel, porque aí você vai ter a questão da outorga, né? Vai ter um valor sobre a questão de desestatização. A gente tem que ser realista, não é uma obra barata, não é uma obra barata. Uma bela modernizada, né? Não é uma obra barata. A gente tem que ter pé no chão, mas é uma obra viável. Há possibilidade, principalmente porque nós temos o entendimento da importância do porto para a geração de riqueza para o país. Então, quando você coloca a relação do valor investido, do quanto que o porto pode gerar de recurso, a proporção é pequena, entenderam a conta que se faz? Então, quer dizer, é um investimento relevante, a gente está falando aí de bilhões de reais, então é algo que não pode se ignorar, mas em compensação, o que vai proporcionar de riqueza
Entenderam o que eu quero dizer? Sim. Então é essa conta que tem que ser feita. Gasto, E é esse o um entendimento. É um investimento. E é esse o entendimento que o o Ministério da Infraestrutura compreendeu. E é por isso que está tudo caminhando para isso. E assim, com um certo atraso, né? Infelizmente. Isso, de uma certa forma, impactou um pouquinho o desenvolvimento da região. Muito, Nós muito. tivemos aí grandes problemas com a cidade do Guarujá, né, de desenvolvimento. Sim. Praia Grande, acho que foi exemplo aqui para a região, né? Não por você ser da Praia Grande, mas a gente acompanha a cidade de Praia Grande e ultimamente tem crescido de uma forma exemplar, né? Em todos os sentidos, não só o lado da pista para o mar, mas o lado também da pista mais para dentro ali do morro. Sim. Então isso aí, o que vai gerar de empregos também, né, para a nossa população. Aí é que tá, é uma região com 1.800.000 pessoas que moram na Baixada. E aí, quando você observa Cubatão, que está perdendo postos de trabalho, porque as indústrias, por vários motivos, estão diminuindo a contratação de mão de obra. Você olha para o Litoral Sul, que Praia Grande está sendo a locomotiva, está puxando o Litoral Sul, mas o Litoral Sul ainda tem muito ainda para crescer. Sim. A gente está muito confiante, não é tema aqui, mas eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, do projeto Andaraguá, que está para sair em Praia Grande, que é um complexo empresarial, e nós vamos ter o CEO, isso, André Ursini. André Ursini é um guerreiro, é um batalhador. Esse complexo empresarial, que está a vias, de fato, de ser instalado na Praia Grande, 100% iniciativa privada, é um complexo empresarial onde você vai ter um aeródromo, ou seja, você vai ter uma pista para pouso e decolagem de aeronaves. Então, ali, nós vamos ter uma capacidade de gerar 17 mil empregos. 17 mil empregos. Então, você tem um complexo empresarial como esse do Andaraguá. Você tem o aeroporto do Guarujá para acontecer. Você tem o crescimento do Porto de Santos através da desestatização. Ou seja, é a possibilidade da região entrar num novo viés de desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que aproveitar a janela de oportunidade que se abre. Quando se abre uma janela, você tem que aproveitar, porque caso contrário, a linha do tempo é cruel. Se você não faz na hora certa, isso é como na nossa vida. Se você não toma uma decisão na hora certa... 60 mil empregos? Da onde vão tirar 60 mil empregos? A partir do momento que tudo isso começar a se movimentar... Justamente, economia. Natural, né? Agora você imagina isso, obra. Obra é emprego na veia direto. Direto. Exatamente. É só para pensar. A gente vai fazer uma pequena reforma em casa. É exatamente isso. Já tem 2 pessoas trabalhando. É o profissional e o ajudante, não é isso? Já é o básico. É o mínimo. São 2 pessoas que você... Material de construção. Agora imagina uma grande obra. Você imagina obra de infraestrutura. Era de emprego direto. Então a gente tem que estar apoiando, confiando e querendo que isso realmente aconteça para destravar e melhorar a economia da região e do país, né? Eu tenho certeza que vai acontecer, porque o Tarcísio colocou a mão, falou assim, vou... Tarcísio, asfaltador. Não é, Kelly? Com certeza. Você é bacharel em Direito e está fazendo o curso de... Vou ver aqui, gestão pública, cursando criminologia e gestão pública. É uma loucura, né? Em casa, né? Imagina. Cara, imagina. São 3 filhos. Fortes emoções. Né? Agora eu sou maior de idade, né? Então, o Lucas já não está mais comigo. Ele mora em Registro, né? Aí é só o Marquinhos, né? E a minha filha Maria Luísa. Mas tudo maior de idade já. Tá bom. Tá mais fácil. Mas Daí filha, tem a cachorra também, 2 gatos. Mas tá tudo bem. Nossa, mulher, né? Não, mulher é fácil. Sou eu. Dá conta de tudo, doido né? já. Dá conta de tudo. Se fosse eu ficaria doido. Eu tava perdido. Mas quem disse que a gente não fica doido? A gente fica doido. Sim. Dá uns gritos de vez em quando. Né? Dá uns gritos também, né? Mas fica tudo bem. Se sente melhor, aí volta de novo. E você tem, né, a intenção de... Você hoje já é pré-candidata a deputada. É deputada estadual. É isso aí. Vamos para cima, vai para cima, eu vou acredita. dizer, eu não sou uma pessoa fácil. Dou a visão do pessoal, né, que receber se eu entrar, né? Isso. Eu gosto mesmo das coisas certas, eu gosto de fazer, né? Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa. Então,
o meu sonho é conseguir realizar. E aonde, assim, eu bato muito, nós, né, a gente conversa muito sobre isso. Nós precisamos de deputados alinhados com essas pautas. Exatamente. Com crescimento de infraestrutura. Nós precisamos, porque eu estava falando, ontem à noite estava conversando com a minha esposa, né? A gente estava meio bravo com essas guerras que estão acontecendo. A gente vê que é tudo por causa de poder, né? Aí a gente estava comentando, não era mais fácil vivermos todos em paz? Como? Seria muito assim, bom. Poxa, hoje é o Jair Bolsonaro que está como presidente. Ele não é o presidente, ele está como presidente. Pô, eu sou de esquerda, mas, pô, vem cá, tem projeto ali que eu não gosto muito, mas tem projeto, pô, que isso eu gosto de todos, não estou falando eu, estou falando hipoteticamente se eu fosse oposição. Pô, tem projeto ali que eu não concordo, né? Eu não vai beneficiar totalmente o povo. Mas tem esse projeto aqui do governo, pô, nem a desestatização, tudo. Pô, isso aí vai beneficiar uma região. Então eu vou apoiar. Amanhã quem está no governo é a oposição, é a esquerda. Pô, eu sou de direita, mas vem cá. Pô, eu sei que são poucos, né? Mas tem projeto ali, pô, vai ajudar o povo, em prol do povo. Eu tenho amigos que são no serviço, que são de esquerda. Aí eu sou declaradamente de direita, via direita. Outro dia, não sei se vocês conhecem, essa história foi sensacional, virou uma piada lá no meu serviço. No container, né, eu trabalho no terminal. O container existe a castanha, que é o quê? A castanha é que segura um container no outro, que vai a 8, 9 de altos. Tem a castanha automática, que não tem pino algum. Tem a castanha, tem uma castanha que é um pino só, aí você vai com uma vara e destrava. E tem uma castanha que são 2 pinos. Quando você destrava de baixo, é automático, é o da direita. Só que às vezes é muito alto e você precisa pegar. Não é sério, os caras que estão assistindo estavam, o carro contou a história. Você sobe por uma gaiola que é um container. Que é da direita também. Não, o container, o trabalhador ele sobe, só que quando ele vai na gaiola, que é de cima, tem que ser o da esquerda. E eu soltei todos da direita. Só que quando você solta ao contrário, quando tira o container, a castanha fica. Se você solta da esquerda, quando sai o container, a castanha vai junto. Só que se você soltar da direita, a castanha fica. Aí eu já trabalho no cais há muito tempo. São erros que não era para eu cometer. Aí eu falei assim, é o seguinte, rapaz. Eu não consigo trabalhar pela esquerda. Aí virou uma piada local. Aí o cara fala assim, Carlão, quando eu vou subir, olha, é da esquerda. Eu falo assim, não, eu já subo falando assim, né, da minha outra direita. Eu não tenho esquerda. Da outra direita é ótimo. Aí meus colegas dão risada, que é assim. Mas eu converso com eles, eu aprendi isso. Temos que respeitar. O que está faltando no Brasil é isso. Respeito, concordo. Eu defendo uma pauta, eu defendo uma ideologia do conservadorismo, conservar valores, pensar no progresso, porque querer o túnel, querer a desestatização é o quê? É querer um futuro melhor, sem destruir o passado. O problema que eu brigo com a esquerda é isso, que eles querem destruir tudo e só que construir e criar um mundo que a gente não sabe nem qual Virou uma insanidade. Eles juram que vai ser bem melhor. Então, o que está faltando hoje no nosso país é isso. A união em prol de algo melhor. Se eu falo com o meu colega, eu falo assim, Eduardo, brigadeiro é de esquerda, mas ele toda semana ele assistia o programa. Nem que seja para chegar lá. Ele precisa ter alguma coisa para criticar. Aí, Dudu. Para te cutucar, então ele chega e te cutuca. Aí, só que eu falei para ele, Eduardo, vou falar a real, olha. Se amanhã você for disputar alguma coisa, eu vou pensar, viu, em você.
Por quê? Não, porque eu sei que você é pelo povo, você é pelo certo. Embora você não entenda muito, você leva muito pelo viés político, porque, pelo amor de Deus, Eduardo, falar que o Lula não é ladrão não dá. Falar que o cara não é ladrão não dá, não tem como, cara. O cara roubou, imagina só. Falar que o cara não roubou, não tem como. É difícil. Olha, nem com medicação. Não tem, porque olha só, aqui a gente bate papo, é demais. Como é que pode? Um gerente da Petrobras, um gerente, de livre vontade, devolveu 300 milhões. Cara, se eu não roubei, para que eu vou devolver agora? Eu vou confessar uma coisa que eu não fiz. Exatamente. Agora vai falar que os caras não roubaram, não tem como, Dudu. Não, de repente é uma boa alma, a gente não sabe. Não é? É uma boa alma, quis doar 300 Não é milhões. devolução, é uma doação que ele está fazendo. É. Mas, vem cá, e, pelo amor de Deus, não pode voltar. Não vai voltar, a gente não vai deixar. A gente está lutando aí mais, né? em prol de que, voltando, começa um assunto, vai, né? Sim. Voltando, precisamos de deputados, independente de qualquer coisa. Eu não tenho como defender, eu particularmente não conheço nenhum de esquerda que defenda a família. Porque sempre vai lá, não, é da família, defende a família, mas vem cá. No outro dia, falando sobre esse filme aí que era de 2017 e a Netflix colocou, mas está sendo obrigada a tirar. Isso não vai tirar, mas está sendo obrigada, vai ter que tirar, tem que seguir a lei. Né? Mas não... Pô, só por causa de uma cena, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei assim, não, vou te falar um negócio. A ideologia de vocês é tão cega que vocês não conseguem ver que aquela cena foi ridícula. Cuidora de família. Eu perguntei para a pessoa assim, quantas pessoas você conhece que foram molestadas na infância? Eu não conheço ninguém. Eu falei assim, pois eu conheço. E se não fosse hoje, na fase adulta, essa pessoa ter entregue a vida para Jesus, a vida dela nunca teria sido boa. Ela ia morrer sem ter conhecido. Por quê? Porque ela foi traumatizada na infância e passou uma vida desgraçada. A pedofilia destrói a família. Aí, a ideologia deles é tão séria que eles não conseguem ver isso. Por isso que a gente precisa, Kelly, se você tiver a oportunidade de entrar lá, Kelly, que você defenda a família. Exatamente, família, principalmente as crianças. Eu tô vendo coisas bárbaras, assim, as crianças, principalmente com essas músicas de funk, Meu hoje Deus em dia, os pais acham normal até as crianças. Tudo bem, cada pai, né, cada um cria da sua forma. Porém, eu acho extremamente errado deixar os filhos, você vê, de 1, 2 aninhos, né, já tentando dançar, né, e aquela música absurda. Então, assim, as famílias também precisam começar a se conscientizar. O trabalho é grande, porque dentro da família, algumas famílias acham que não tem problema. A permissividade, né? A Exatamente. permissividade com um determinado tipo de comportamento é que faz com que esse tipo de ideia vá se tornando assim corriqueira. Normal. Não, é normal. Tudo é só uma musiquinha. Exatamente. É só uma musiquinha, é só uma dancinha, entendeu? Quando não até que acontece alguma coisa com o filho seu. Por quê? Porque assim, o ser humano, infelizmente, ele se acostuma com todo tipo de coisa, tanto as boas quanto as ruins. Então, se você permite que seu filho vá sendo exposto a esse tipo de coisa rotineiramente, é óbvio que dentro da cabeça dele, se os pais permitem, se ele tem acesso, aquilo não tem nada demais. Então, começa assim, é só uma musiquinha, é só uma dancinha, e assim, termina... A gente vê muitas vezes aquelas cenas ali que gravam, né, e põem no YouTube. Você vê, de meninas de 12, 13 anos em baile funk. Alguém já teve o desprazer de ver alguma coisa nesse sentido? Sim. Infelizmente. Então, por isso que o trabalho é grande. Desculpa, só para mandar um abraço aqui para o Cláudio Abraão. Boa noite a todos. Boa, Claudinho. A Wanda Souza, boa noite. Ótimo tema. E antes de nós encerrarmos o programa, Carlos, pedir para que cada um aqui dê suas considerações finais. Pode deixar. Por favor. Passa rápido o tempo, né? Muito rápido. Começar pelo senhor.
Bom, quero te agradecer, Carlos Revolta. Brincadeira, obrigado pela oportunidade de estar aqui com um debate tão qualificado e a oportunidade de falar o Voo de Túnel, o fórum que vai estar sendo realizado amanhã, dia 18, a partir das 8 horas da manhã. Faço o convite para que as pessoas participem, se inscrevam, o fórum tanto presencial quanto virtual. Então, há a oportunidade das pessoas que têm a curiosidade, que têm dúvida, porque eu reconheço que tem muitas pessoas que... Cheio de dúvida, até mesmo desacreditando que isso possa acontecer. Então, vai ser uma oportunidade, por isso que o fórum foi organizado, para justamente as pessoas, primeiro, conhecerem o projeto, saberem da importância, do impacto positivo que vai acontecer, como a gente falou, abordou aqui, e principalmente que as pessoas participem. Essas minhas considerações finais e gratidão pela oportunidade de estar aqui participando do programa. Sempre que quiser, pode vir. Se eu não convidar, pode me ligar. Não, mas eu não gosto de ser... Pode se convidar, pode se convidar, não tem problema. Obrigado. Minha amiga Maria Laura. Agradeço o convite a você, Carlos, agradeço ao Ronaldo pela recepção, prazer conhecê-lo, Betinho, prazer revê-la, Kelly. Foi muito bom poder conversar com vocês, acho que o seminário amanhã vai ser muito importante mesmo, as pessoas têm que participar, têm que conhecer melhor, vai ser um grande avanço para toda a região, né? Nós não podemos pensar só em Santos, a região é metropolitana, é a Baixada, né? São mais de 1 milhão de 800 mil pessoas. Quase 2 milhões de pessoas aqui, né? Então a gente tem que pensar no impacto positivo que isso vai ter a médio e longo prazo. Então, vai ser um bom desenvolvimento para a nossa região. Desejo muita sorte a você, Kelly. Obrigada. Nesse seu intento de ser deputada. Você está estudando gestão pública, né? Mergulhe depois no tema dos... como que fala? Os regulamentos, os regimentos internos. Fundamental. Coma isso com farinha, porque é justamente o diabo mora nos detalhes, entendeu? É aí que a gente vê que muitos afundam e não conseguem levar adiante seus projetos, porque não dominam os regimentos, né? Das suas casas legislativas. Então vá a fundo nisso para você, quando conseguir ser eleita, você fazer um bom trabalho. Obrigada a todos os ouvintes, né? E boa noite. Kelly Freeman. É diferente, né? Faça suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer o seu convite também. Feliz de estar aqui com todos vocês hoje, né? Muito especial saber também do desenvolvimento da Baixada Santista. É essencial, né? Precisamos, né? E eu pretendo fazer a minha parte como mãe, principalmente, vendo o lado de todas as outras mães, pela família, como você mesmo disse, pelos adolescentes, tentando... precisamos mudar muitas coisas. Eu sei que é árduo, né? O trabalho não é fácil, não é assim entrar, não é muito árduo, né? Mas me sinto preparada porque, primeiramente, confio bastante em Deus, porque Ele sabe a minha vontade. Certo. Né, que é a vontade de muitas mães, e poder ajudar e desenvolver. Afinal de contas, eu tenho um grande patriotismo, me sinto muito feliz de ser brasileira. Estou aqui também com o Tarcísio, Bolsonaro, né? E com o Mozart também. É isso aí. Bom, antes de eu terminar, eu vou mandar um abraço para o Ramon, pro Nelsinho. O Nelsinho tá dando risada aqui por causa que ele sabe da história da castanha. Né? Ele é teu colega de trabalho? Colega de trabalho. Um abraço pro meu irmãozão, Toshiro, Japinha, tô com muita saudade, tá morando lá em Goiás, faz tempo que eu não vejo. E pro Cláudio Matias, meu irmão de obra, irmão que serve junto a Deus, tanto ele quanto o Ednei também, nós servimos juntos a Deus. Lembrando a todos que tenha comprometimento, que precisamos, meu nobre vereador, a futura deputada, né, nós precisamos de mais legisladores com comprometimento
com a nossa nação. Exatamente. A nossa nação. O lema que eu já falei aqui uma vez, né? Que o Jair usa, o meu presidente usa, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, não é o lema dele. É um lema que existe no Exército. No Exército, no final de tudo, o comandante grita: Brasil acima de tudo. E os soldados respondem: Deus acima de todos. Porque esse sentimento de patriotismo, desde que eu servi o Exército, há 26 anos, ele a cada dia aflora mais. O amor pela minha pátria. Nós precisamos de pessoas que tenham amor pelo aquilo, porque a vida política, para mim, não tem que ser, não é vocação. Eu vejo como uma missão. É uma missão dada por Deus. Exatamente. Nossa, mas Deus tem a ver com política, sim. Senão diretamente. Ele não tinha constituído Daniel como governador. Ele não tinha colocado José como governador do Egito. Ele não tinha eleito Moisés. Não tinha feito Davi rei. Então, quando Jesus morreu, se não fosse José de Arimateia, que era um senador, intervir para conseguir o local ele deu, mas ele tinha que removê-lo, né? Senador, ele teve acesso a Pilatos para quê? Para reivindicar o corpo de Jesus. Então, olha só como, aí vai ser um dos temas que nós vamos abordar mais para frente, a importância do cristão na política, a importância de em quem você vai votar, se realmente essas pessoas vão defender os valores do povo, certo? Como vou encerrar, né? Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Ótimo. Isso aí, missão cumprida, hein? Missão cumprida.